Salve, eu sou o André e esse aqui é o Arts Produtora. No vídeo de hoje a gente falou com o Fausto Oi, atual baixista do Xander, Radical Karma, guitarrista do Good Intentions e mais algumas outras bandas aí, né? Sabe que o homem tem 500 bandas, então não vou nem falar todas que eu vou esquecer de alguém, certo? Mas curte aí, comenta, compartilha que o vídeo ficou animal. Fausto é dos caras mais gente boa que tem nesse rolê, tu não tá ligado? Então curte e aproveita, falando bastante sobre a entrada dele no Xander. Espero que dê muito bom isso aí, que ficou da hora. E vamos que vamos, certo? Bom, primeiro eu vou por aceitar o convite aí, Fausto, da hora mesmo. E, mano, vamos começar falando de novidade, né? Você vai entrar no Xander, mano, como que vai ser essa parada aí? É isso aí. Pô, eu que agradeço a oportunidade de falar aqui, obrigado demais. Essa é uma novidade que o Bill me chamou para ser o novo baixista do Xander. Estou muito empolgado, confesso que fiquei extremamente confuso quando eu recebi o convite, uma mistura de emoções, na verdade. Muito feliz também, topei no mesmo segundo, mas algo que eu até conversei com ele é que eu estou entrando no lugar do Marcelo Mauni, que é um querido amigo. Tive a oportunidade de conhecê-lo há muitos anos atrás, na época do Noção de Nada. É um cara que inclusive me influenciou, sabe? Me influencia até hoje com as linhas de baixo. É um cara que eu nem imaginava que iria conhecê-lo, porque um dos primeiros discos que eu comprei na galeria de banda independente foi o primeiro do Noção de Nada e o primeiro do Dead Fish, no mesmo dia, na mesma loja. E a primeira música já tem, do disco do Noção, já tem uma linha de baixo muito marcante, que é a música Tristes Fins. Eu pensava, nossa, não vou conhecer esses caras que são lá do Rio de Janeiro, né? Nessa época eu tocava na minha banda lá do Jabaquara, nem imaginava que um dia conseguiria tocar um show um pouco maior. E anos depois a gente se conhece, sabe? Já comigo no Dance of Days e o Noção de Nada tocando, as duas bandas tocando vários shows juntos e ficamos amigos, né? Então, um pouco dessa confusão na minha cabeça foi porque o Mauni é um cara que é amigo do Bill há muitos anos, desde que eles são crianças, sabe? E o Mauni, o Bill e o Gabriel Arbex, né? Tocaram no Noção e estavam tocando no Xander, o Gabriel Arbex desde o começo, né? Então sempre via o Bill com esses caras. Então para mim foi um pouco chocante saber que eles não estariam ali prosseguindo com o Xander. E ao mesmo tempo fiquei muito feliz porque o Xander é uma banda que, pô, eu tenho camiseta, sabe? Desde quando saíram os EPs eu comprei. A gente já tocou vários shows juntos também. Então é uma banda que eu acompanho o trabalho e apesar de já tocar com o Bill no Radical Karma, que é uma banda que não segue um ritmo tão forte, porque todo mundo toca em outras bandas, voltar a tocar numa banda que vai viajar bastante, vai ter muito show, muitas atividades, muitas gravações, também me trouxe uma coisa tipo, caramba, será que eu consigo fazer isso novamente, né? Que era um ritmo que eu estava muito acostumado com o Dance of Days. E veio uma empolgação também de conseguir produzir bastante e poder fazer as coisas numa intensidade maior. Então, a gente gravou com o Bill há pouco tempo também, ele falou que o pessoal estava empolgado de entrar na banda, né? Mesmo sem saber que você ia entrar, o pessoal estava pedindo mesmo, né, mano? Como que foi isso aí pra você? Eu só comecei a receber lá no grupo do Xander, né? O Bill, ele sempre conversa e interage muito com a galera pela conta do Instagram dele e do Xander também. Ele sempre coloca caixinha de pergunta, porque ele fala sobre som, fala sobre produção, mixagem, gravação, bandas. O Bill tem um conhecimento muito grande. E ele colocou perguntando se a galera especulava quem iria tocar na banda, né? E aí eu fiquei muito feliz, porque muita gente começou a escrever o meu nome ali. E é bom ser lembrado como um baixista, sabe? E eu me mantenho baixista em atividade com outras bandas.
Atualmente eu toco baixo no Ouse Morrer e no In Slow Time também, além do Radical Karma e agora no Xander, né? E eu me senti muito acolhido e é um carinho muito grande ver a galera colocando meu nome ali. Ele até falou, poxa, se eu tivesse chamado uma outra pessoa, eu ia ter que falar para essa pessoa, olha, infelizmente você vai ter que sair porque o pessoal tá querendo um Fausto na banda, né? Então eu fiquei muito feliz mesmo. Você falou de baixo e tal, você se considera mais baixista ou mais guitarrista? Olha só, eu comecei a minha primeira banda em 1996 tocando guitarra. Apesar de que um dos primeiros instrumentos que eu tive em casa foi um contrabaixo, porque o sonho da minha irmã era ser baixista. Ela era muito fã do Metallica e do Cliff Burton, então ela queria ser baixista. Então meu pai comprou inicialmente um violão e depois um contrabaixo. Só que na primeira banda que eu tive, eu toquei guitarra. Eu tocava com uma guitarra emprestada. E só depois que eu ganhei a minha primeira guitarra, né, e aí eu tive guitarra. Mas antes eu me considerava mais um guitarrista. Desde quando eu entrei no Dance of Days, e eu passei muitas horas tocando baixo, compondo com baixo. Então, hoje em dia eu me considero uma pessoa que toca mais contrabaixo do que guitarra. Não estou falando em qualidade, porque em nenhum dos dois instrumentos eu sou estudado, né? Mas por tempo de ficar me dedicando, hoje em dia eu me considero baixista, assim. Mas tenho muito que aprender ainda. E o Radical Karma, como que tá, mano? Continua na atividade? O Radical Karma é uma banda que eu tenho muito carinho, porque eu toco com o Fernando Cheiro, que é o baterista do Horace Green, e com o Matheus Brandão, que é guitarrista do Chuva Negra, além do Bill, né, do Gabriel Xander. E é uma banda que nós formamos após a saída do show do Hot Water Music, assim, rolou aquela empolgação, vamos montar uma banda. É uma banda que sim, ela está ativa, mas o nosso ritmo é um pouco mais tranquilo, porque o Chuva Negra está compondo um disco, o Horace Green está gravando um disco. Eu também sempre estava bem atarefado com várias bandas, o Bill com o Xander, e agora eu entrando no Xander também. Mas por esses dias nós ensaiamos, foi muito bom. Nosso último show foi em dezembro de 2019, isso, antes da pandemia, né? Pandemia foi 2020, qualquer coisa. Ai, perdão. E foi muito tempo sem tocar, e foi muito legal tocarmos juntos. Nós planejamos fazer alguns shows esse ano e compor o terceiro EP da banda. Porque como é uma banda que não dá pra gente ficar direto se dedicando, se a gente conseguir compor 4 músicas, lançar, e a galera ouvir, conseguirmos fazer alguns shows, e o pessoal comparecer também, é muito legal, já tá bem massa pra gente, né? Sempre fico feliz que, apesar da banda ter feito poucos shows e ter poucas músicas gravadas, vira e mexe alguém marca ou quer pegar uma camiseta e tem um carinho bem grande pela banda, assim. E apesar de ser o Bill cantando e eu tocando baixo agora nas duas bandas, eu acho que a linguagem do Cheiro na bateria e o Matheus compondo muitos dos riffs e das músicas do Radical Karma é uma característica bem própria da banda. Então nós temos muito carinho e vamos seguir sempre que possível, né? E é bem legal que a Camila Rosa que fez as capas oficiais e as artes, e ela pintou essa parede que eu estou aqui atrás, né? A Camila Rosa, ela vem do punk, do hardcore, do rolê Stray Edge, vegan, então ela sempre está envolvida, né, com a parte política, a parte do punk. As artes dela são bem para esse lado, e ela fez as artes pra gente, e a gente é muito feliz dela ter entrado nessa parceria com a gente, sabe? Porque se tornou também uma marca registrada da banda, sabe?
Mano, um tempo atrás eu tinha umas fotos do Good Intentions lá, né, mano? Até postei, pá. Sim. Aí teve uns parceiros meus que falou, caralho, mano, eu faço toque em 500 bandas, nunca vi isso, mano. Como que é essa parada, você conseguia tantas bandas assim, mano? Olha, acho que desde 2007, se eu não me engano, eu tenho pelo menos 4 bandas. Então, e trabalhando também fora, não só com música, né? Trabalhei por muito tempo na galeria do rock, vendendo camiseta e CD, né? E conseguia conciliar. Eu confesso que hoje em dia o pique não é o mesmo de quando eu tinha 27, 28, 30 anos. Eu tô com 42 anos agora, vou fazer 43 em poucos dias. Mas o que me move, assim, eu acho que é a vontade de sempre produzir alguma coisa. E tocar com outras pessoas sempre traz uma linguagem, um aprendizado, e isso pode sempre acrescentar na minha bagagem musical, né? Então, não só pelo aprendizado, mas por estar com pessoas queridas ali, produzindo algo que me move, assim, sabe? Me incentiva. Então, eu tenho banda que eu toco guitarra, que é o Good Intentions. Toquei por um bom tempo também no Direction, junto com o André, que é o vocalista do Good Intentions. Guitarra é um instrumento que eu gosto bastante. O Good Intentions é uma banda que a gente formou lá em 99, tem bastante tempo, então é uma banda que a gente quer gravar também um novo EP, sabe? Com uma formação nova que estamos. E o baixo é um instrumento também que eu me encontrei, então eu toco em Slow Time com os meus amigos Baby, Marcel, Matheus e Bruno, que são pessoas que eu nunca tive banda antes, mas o Marcel tocava no Children of Gaia, que é uma banda que eu acompanho há muito tempo, sabe? O Matheus vem lá do Rio de Janeiro, o Bruno, eu lembro dele novinho na galeria do rock, comprando todos os ingressos. Então, tocar com essas pessoas que eu não tinha uma vivência musical ativa dentro de uma banda, mas tendo agora e vendo, absorvendo a linguagem deles, é um aprendizado bem grande, né? E eu toco baixo também no Ouse Morrer, com o Bruno, que é de Carapicuíba, que também é um cara que sempre é lá na galeria e estava sempre em todos os shows. O Yuri, que é um grande amigo meu, que tocou e toca em bandas do ABC, né? Tocou no Vendetta. O Thiago de Jesus, ele canta nessa banda, ele era o baixista do Direction. E o Samuel Rato, que tocou por muitos anos comigo no Dance of Days. O Samuel é a pessoa que ali, né? Eu já tenho uma sintonia musical de muitos anos, mas também eu tenho a oportunidade de tocar com os outros caras. Ou com o Thiago cantando também, já vem uma outra linguagem musical, né? E agora, tirando as músicas do Zander, que é um grande aprendizado, eu ter que absorver a linguagem do Guta, que foi o primeiro baixista, do Marcelo Adam, que gravou o Brasa, do Marcelo Mauni, que gravou os últimos trabalhos e que foi do Noção, sabe? Então, tem essa paixão por sempre estar aprendendo. Então, tocar em várias bandas e tirar outras músicas, assim, é algo que sempre me traz um crescimento, um estudo, sabe? Então, isso me move, assim. Apesar de ter 40 e poucos anos, já ter tocado um monte de banda, sempre me empolga querer um pouco mais, sabe? Até pouco tempo atrás eu tocava numa banda de blues, que é uma linguagem completamente diferente, né? Mas a gente consegue absorver muita coisa boa. E fala um pouquinho pra gente sobre o espaço aqui, o restaurante, como que é. Ah, legal, pô. O Urban Cozinha Vegana é um restaurante que tem como chefe de cozinha o André Vielandi, meu companheiro de banda há muitos anos e meu grande amigo também há muito tempo. Sou eu, a Marisa, que é a minha esposa, o escritório dela da Rede Conhecimento Social, que é uma ONG, funciona no andar de cima, onde funcionam mais 3 ONGs. Então é um espaço que, além do restaurante, acolhe ONGs, né? E a ideia do restaurante veio porque o André já cozinha desde 2006, se eu não me engano, e ele é um cara muito ativo
na cozinha, no veganismo, difundindo isso, sabe? Já deu vários cursos para merendeiras, em ações como Segunda Sem Carne, ou em escolas para ter pelo menos uma vez por semana uma alimentação vegana em escolas públicas ou particulares também. Então ele tem uma bagagem muito grande, é uma pessoa que sempre está estudando. A Marisa também sempre está pesquisando muita coisa, e fora isso temos uma rede de colaboradores aqui que é muito massa. Então é um ambiente que a gente sempre tenta deixar bem leve, dentro do possível, o mais acessível possível, em relação a valores, né? Que a gente sabe que tem um custo numa casa nesse bairro que estamos, né? Pelo tamanho dela também. Mas o Urban, ele funciona todos os dias para o almoço. São pratos que são criados praticamente no próprio dia, para quem está na cozinha colocar a criatividade ali, né? Então é um cardápio que a gente não tem definido pela semana. Então a gente sempre pensa na questão da cozinha criativa. E abrigamos aqui também a cervejaria Hatch, cervejaria do Samuel Rato, né? Apesar de eu não beber, do André não beber, nós somos straight edge. A Marisa aprecia muito uma cerveja, e o Samuel é um grande parceiro nosso. Ele fabrica cerveja, né? E além de tocar comigo há muitos anos, trabalha aqui com a gente também. E esse lance de ser straight edge, vegan, como começou esse questionamento para você? Olha, lá atrás, quando eu montei minha primeira banda de punk rock, os Espoletões, eu já tinha uma coisa que eu via nos rolês, que sempre a galera ficava sempre ou muito bêbada, ou tipo, vomitava, passava mal. E era uma parada que eu já não sentia uma aptidão, que não era bem pra mim. Mas muitas vezes, né, a gente tem que beber, fumar, usar alguma coisa, às vezes até pensando que por uma pressão de grupo você tem que ser legal, você tem que se encaixar. E quando eu descobri sobre o Straight Edge, eu vi que eu poderia estar naquele meio musical, estar me divertindo, tocando aquilo e não fazendo alguma coisa que não fazia sentido pra mim, sabe? Então, quando eu tive meu primeiro contato com o Shelter, quando estourou o Disco Mantra aqui no Brasil, o clipe de Here We Go passando direto na MTV, a música tocando nas rádios que tocavam rock, né? E eu vi que aqueles caras eram Hare Krishnas e tal, aquilo foi o meu primeiro contato. Só que efetivamente eu fui conhecer mais a fundo quando eu comecei a ir nas verduradas, né? E isso já era em 98, quando eu ingressei na faculdade, e um colega meu de classe, que depois se tornou um amigo, ele frequentava as verduradas e começou a me apresentar um monte de coisa, né? Então eu comecei a ir e comprar fanzine, comer rango vegano, e me tornei vegetariano. 6 meses depois eu já me tornei vegan, né? Então é uma coisa que pra mim faz sentido todos os dias, não é uma coisa que eu passo vontade nem de comer um bife ou de beber alguma coisa, usar alguma substância que vai alterar alguma coisa em mim, porque isso faz sentido pra mim. Não estou dizendo que isso possa fazer sentido para todas as pessoas, e eu não fico enchendo o saco de ninguém em relação a isso. Mas eu me encaixei naquilo porque já era uma predisposição minha de estar nesse rolê, só que sem beber, sem fumar, sem usar qualquer tipo de droga. Mano, como que você vê o atual momento político do Brasil? Bom, a gente passou por um desgoverno brutal, e muita gente com medo, conversando com várias pessoas mais do rolê, assim, né? Todo mundo muito apreensivo. E a Marisa, que é minha esposa, que trabalha com ONG, com muito medo também. Então, nesse momento eu vejo com muita esperança, porque a gente conseguiu sair de um governo de extrema direita, que até o final das eleições eu fiquei com muito medo, sabe? Se o Lula ia ganhar ou não.
porque se a gente pensar bem, tem muitos votos ainda que foram para o ex-presidente. Então, é uma mentalidade que infelizmente chegou e ficou e validou vários comportamentos agressivos, homofóbicos, racistas, xenófobos. Então, tem esse lado da esperança, porém eu ainda tenho um pouco de apreensão, na verdade muita, porque validaram vários discursos de ódio. Isso é algo para se temer, sabe? É algo complicado que eu espero que venha uma reconstrução e que venha mais respeito, venha mais compreensão, venha menos intolerância e venha menos ódio. Porque tem muita gente contra que vai lutar para desvalorizar tudo que vier daqui para frente, que não for um pensamento que o Bolsonaro plantou ali, né? Então, eu vejo com esperança, porém com apreensão ainda. Você tem alguma crença religiosa, espiritual, algo do tipo? Não, não tenho. Eu acabei, por conta de conhecer mais coisas do vegetarianismo, lendo muita coisa sobre Hare Krishna, que tem muito a ver com o vegetarianismo, com a não violência. E tem um querido amigo que é o Lila, e ele que cozinhava nas verduradas. Então é um cara que vem do movimento Hare Krishna, do programa Food for Life, Alimentos para a Vida, né, que é de distribuição de comida ao redor do templo Hare Krishna. Então eu acabei conhecendo e lendo muito sobre bandas que tinham influência Hare Krishna, né? O Shelter me tocou lá atrás e aí eu comecei depois a colecionar material de bandas Hare Krishna, mas eu não sou devoto. Eu pego algumas coisas que me influenciaram e me influenciam até hoje, que é em relação à não violência e vegetarianismo, né? Mas não sigo nenhuma religião, não. Bom, é isso então, Fausto. Valeu pelo papo aí. Pô, foi bom demais. Quero ver você no Zender, vai ser da hora, a gente tem tudo a ver mesmo. Se quiser deixar um recado aí pra finalizar só. Poxa, eu queria agradecer demais a oportunidade de falar aqui. E é muito louco, porque eu tô entrando numa banda que já tem há um tempo, né? Uma banda que vários amigos tocaram, que eu tenho uma relação muito boa com todo mundo que passou pelo Zander. É muito importante para mim continuar essa história, principalmente porque eu tô entrando no lugar do Marcelo Mauni, que é um cara muito querido, e eu quero continuar essa história, sabe, do Zander. E ao mesmo tempo eu sou um cara que tá com 42 anos e continua montando banda nova, sabe? Ou seja, acho que a gente não tem limite de idade para as coisas, só que eu quero também que muita gente nova monte bandas também, sabe? Que o hardcore punk, essa cultura do underground chegue em várias pessoas, sabe? É muito doido, né? Porque eu já toquei em banda instrumental, eu toco em banda stray edge, já toquei em um monte de banda emo, sabe? Eu gosto de várias vertentes desse meio e é um meio enorme, é um mundo, então tem espaço para todos, todas, todes. Então, se você não sabe tocar, não importa, sabe? Eu nunca fiz uma aula assim. Montei minha primeira banda quando eu aprendi 3 acordes e tô aqui tocando, sabe? Não importa se é para 3 pessoas ou 5.000 pessoas, sempre tocar nesse meio me move, assim, sabe? É algo que me motiva, que me alimenta. Se existe esse restaurante, porque a gente conheceu o veganismo, o vegetarianismo através do punk, do hardcore, com toda a ligação política que isso tem. Então, isso me
me motiva todos os dias, sabe? Então, que mais pessoas se motivem, que se eu tocar numa banda e uma pessoa se interessar, for atrás e querer montar uma banda, ou querer conhecer mais sobre vegetarianismo, veganismo, as pessoas sempre são bem-vindas a conversar com a gente. Eu sempre vi o palco apenas como um lugar que a banda estava, mas eu saía dali e eu virava público também, sabe? E num próximo rolê, a pessoa que está assistindo pode estar lá no palco e eu estou lá assistindo. Então, eu sempre vejo como uma coisa horizontal. Eu sei que o rolê não é perfeito, que a gente erra, que a gente aprende, mas que venham mais coisas boas do que coisas ruins, né? Então, é uma coisa que me motiva e me move.